Paz de Deus, irmãos e irmãos, graças a Deus, queremos, com a ajuda do Senhor, partilhar a palavra de Deus, ainda que desta forma, através dos meios digitais. E para hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma palavra do Senhor para dar seguimento ao estudo que tínhamos iniciado sobre a doutrina da salvação e em que observamos a graça de Deus e podemos ter observado como realmente existe dois tipos de graça. A graça comum, a qual na verdade o Senhor faz com que a chuva e o sol venha sobre justos e injustos, mas esta graça não é suficiente para realmente salvar-nos ou para perdão dos nossos pecados, mas também esta graça permite a todos os governantes das nações fazer com que o pecado seja restringido, inclusive a violência. Também, na verdade, podemos ter observado que o crente em Jesus, ele desfruta os dois tipos de graça, a graça comum e a graça especial. Pela graça comum, nós aproximamos de Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, mostrando-nos as suas maravilhas, podemos ter observado que Cristo morreu no Calvário por nós. Todavia, esta graça, sendo a graça comum, é a graça que também disponibiliza a salvação a todo o homem. Porém, para sermos salvos, precisamos da graça especial. E esta graça especial é a graça que capacita cada um de nós já para buscar a Cristo como nosso suficiente Salvador. Por isso, João, ele diz que nós vimos graça por graça. E quando ele diz que vimos graça por graça, está a dizer que em Cristo Jesus estava concentrada toda a plenitude da graça. E no nosso caminhar com o Senhor, nós devemos esforçar-nos para crescermos no conhecimento desta graça, como podíamos observar o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz precisamente estas palavras: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto leva-nos, portanto, a pensar que no nosso percurso de vida há um crescimento que deve ser um crescimento maduro, um crescimento dentro das Escrituras Sagradas, para realmente podermos também defender-nos das falsas doutrinas que estão à nossa volta. Porém, para a nossa salvação ser completa, visto que o homem estava sem recursos para realmente satisfazer a justiça de Deus, diz a palavra do Senhor que Deus enviou o seu Filho. E enviou o seu Filho unigênito em nosso lugar. Ele fez uma obra de substituição, isto é, a obra vicária. O lugar do Calvário é o lugar que nos pertencia a nós e ele fez, portanto, um lugar de substituição. Chama-se também esta substituição a providência ou a provisão do Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Como podíamos ler em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esta prova, estas grandes verdades, as palavras que Jesus disse, não só apenas o disse, como também as concluiu, como em João capítulo 10, quando ele está falando sobre o bom pastor, João vai escrever que Jesus, na sua trajetória entre nós, ele disse estas palavras tão preciosas: ninguém tem poder para me tirar, eu de mim mesmo a dou. E esta
foi a grande prova do amor de Deus, é que realmente Ele entregou-se na cruz do Calvário por nós, ou seja, a sua vida ninguém lhe tirou, Ele próprio voluntariamente a entregou. E é importante que então no texto anterior notamos que a fonte da nossa salvação é precisamente a graça de Deus. Entretanto, não podemos confundir a graça com tolerância. Isto é, Deus, pela sua infinita graça, traz-nos salvação. Mas essa graça não significa tolerância para pecar contra Deus. Então a palavra do Senhor nos diz que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. E Paulo pergunta, no mesmo texto da carta aos Romanos, ele pergunta, então porque a graça abundou, vamos continuar a pecar? E ele diz, de forma nenhuma. Porque realmente a liberdade que nós temos em Cristo Jesus hoje é uma liberdade para não pecarmos contra Deus. Apesar de Deus amar-nos e querer salvar-nos, porque esta é a vontade de Deus para com toda a humanidade, Ele não pode simplesmente declarar-nos inocentes, pois Ele, e não somente é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e de santidade. E se realmente nós devemos aprender acerca do amor de Deus, da graça de Deus, devemos aprender toda a obra de Cristo Jesus, também não podemos esquecer a obra de justiça. Porque diz a palavra do Senhor que no Calvário o amor e a justiça se encontraram e o amor e a justiça se beijaram. Já a palavra do Senhor declara que entraria em conflito com a sua própria santidade e em contradição ante a sua própria declaração que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, para que a justiça de Deus fosse perfeita, visto que nós, e fosse satisfeita, visto que nós não tínhamos condições, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Ele providenciou os meios para que nós possamos ser salvos. Alguém defendeu que Deus teria ao seu dispor outros meios sem a necessidade de sacrificar o seu Filho. Todavia, aquilo que nós podemos observar na palavra de Deus é que quando Deus contemplou a terra, viu que não havia um só justo. Ele procurou, mas não havia. Os cordeiros que morriam no Velho Testamento era algo transitório, era sombras do futuro e verdadeiro cordeiro que deveria morrer por toda a humanidade. Então, como poderia Deus ser perfeitamente justo e ainda salvar pecadores e satisfazer a sua justiça sem que esta fosse ferida? A resposta está no facto de que Deus não desculpou o pecado, antes removeu o pecado das nossas vidas. Para ajudar o homem a compreender o assombroso alcance do seu repúdio ao pecado, deu-nos liberdade e também deu-nos uma ilustração de um cordeiro expiatório. Dá-nos a liberdade de escolha, mas por outro lado, ele deu-nos a ilustração de um cordeiro expiatório. E na carta aos Hebreus, o escritor diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, mas por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora,
Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno nos ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele providenciou o seu Filho, rejeitando literalmente os sacrifícios outrora feitos. Eles perderam a capacidade. Eles também apenas, na verdade, eles não removiam o pecado, eles não nos libertavam da culpa do pecado, da consciência do pecado, eles apenas faziam o aplacar da ira de Deus para conosco. Esse cordeiro de que Hebreus fala simboliza o verdadeiro Cordeiro de Deus. E este verdadeiro Cordeiro de Deus chama-se Jesus Cristo, que veio para remover o pecado do mundo. E por isso João, quando introduz Cristo no mundo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro tinha que preencher alguns requisitos. E um dos requisitos era que esse Cordeiro tinha que ser um Cordeiro imaculado. Não podia ter mancha. Então, o simbolismo do sacrifício no Antigo Testamento começa com a escolha de um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga. Somente um cordeiro perfeito poderia ser usado no simbólico ritual do sacrifício. Do mesmo modo, o perfeito sacrifício pelo pecado poderia ser feito somente por um homem que fosse perfeito. E o único homem perfeito que viveu na face da terra era o próprio Filho de Deus. Até o dia de hoje ainda não houve nenhum homem perfeito na terra. Ele foi o único homem perfeito. Quando procuraram realmente apontar pecado nele, Jesus disse: quem me convence do pecado? Quem me convence do pecado? Reparem, é importante que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz que não há um justo, nem um só sequer. Mas quando Cristo estava sendo apontado, ele disse: quem me convence de pecado? Nós somos pecadores, mas Cristo viveu uma vida de santidade. Somente Cristo, então, era o Cordeiro perfeito. Um pecador não poderia morrer por outro pecador. O resultado disso seria martírio e não a redenção. Não o resgate pago. Somente Cristo satisfez os requisitos de um Cordeiro perfeito para suficientemente realizar um sacrifício perfeito pelo pecado. Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então havia um problema que é necessário resolver. E o problema que é necessário resolver também, além da santificação, da santidade de Deus, da justiça de Deus, ainda havia o problema da culpa do pecado. E essa culpa que começa em Adão e transitou até aos dias de hoje, pois ela é uma herança para toda a humanidade. Essa culpa só precisamente Jesus, através do seu precioso sangue, conseguiu remover o pecado e livrar-nos da má consciência para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. É importante que para todo este processo existe a necessidade de uma transição. O crente em Jesus, o crente do Antigo Testamento, ao oferecer um sacrifício pelo seu pecado,
colocava a sua mão na cabeça da vítima, transferindo simbolicamente assim seus próprios pecados para o animal substituto. A ideia era transferir a culpa para aquele animal que seria sacrificado em favor do pecador. Quando olhamos para a palavra de Deus, Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso pecado passou para Ele, o Pai retirou seu olhar sobre Ele ao contemplar o nosso estado de pecado. Por isso, quando olhamos para o Calvário, podemos observar Cristo clamando desta forma: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que na nossa língua, no nosso português, significa meu Deus, por que me desamparaste? Incomoda muitos estudiosos da Bíblia estas palavras. E ela varia de tradução para tradução. Todavia, Eli, Eli sabachthani é literalmente Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante observar-se que as palavras Eloi e Eli têm como radical Elohim. Então, quem desamparou Cristo no Calvário foi o próprio Pai. Cristo experimentou o desespero, o desamparo naquela cruz do Calvário. Porquê? Porque o Pai, quando contemplava o Filho do qual Ele deu testemunho, este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer, a Ele ouvi, agora não era a Ele que via, mas era a cada um de nós, meus amados irmãos. Era a mim, a cada um de vós, era toda a humanidade que tinha pecado contra este Deus tão maravilhoso. E este Deus, que na sua infinita graça e misericórdia, então providenciou para nós uma tão grande e maravilhosa salvação. Que nós possamos honrar este nome tão maravilhoso e honrar também este sangue que hoje corre em nossas veias, porque é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando realmente na cruz do Calvário Cristo exclama e diz: está consumado, Cristo está a dizer: o preço está literalmente pago. Então Cristo pagou o preço em nosso lugar. E quando é interessante repararmos então que o próprio Davi disse também estas palavras no Salmo 21, no Salmo 22, que é um salmo profético, no versículo 1, apontando assim para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Davi, ele pôde dizer no Salmo 22, para que realmente pudéssemos observar a profecia e concluir a profecia do Salmo 22, Davi, no seu Salmo 22, diz: porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Assim também nós possamos olhar para Cristo Jesus, para o Calvário, e não seremos confundidos. As pessoas presentes à crucificação entenderam que Jesus estaria chamando por Elias. Todavia, já Lucas e João atribuem a Jesus estas frases ditas durante a sua agonia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E João, o único apóstolo que assistiu então à morte de Jesus, afirma que suas últimas palavras foram: está consumado. Semelhantemente, Cristo carregou então o fardo do pecado de todos aqueles que se chegam a Ele
para remoção dos seus pecados. Como profetizou Isaías, que diz: todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo enfrentar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, porque as iniquidades dele levará sobre si. Esse antigo ritual do sacrifício tinha que ser repetido continuamente à medida que o povo pecava. Porém, a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus, de uma só vez, ofereceu um único sacrifício ao Pai, e que esse único sacrifício foi suficiente para ele remover todo o pecado. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi suficiente, não somente por todos os pecados do passado, mas também para qualquer pecado futuro que possa atingir a vida dos crentes, a vida de cada um dos filhos de Deus. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Foi feita apenas uma para sempre. Todavia, João, o apóstolo do amor, ele diz na sua preciosa carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Reparemos que João, ele coloca a possibilidade de nós ainda pecarmos contra Deus. Ele disse: se todavia alguém pecar, se todavia alguém transgredir a lei de Deus, se todavia um filho de Deus pecar contra o Senhor, ele diz: temos advogado junto ao Pai. O advogado, aqui, nesta palavra, é o mesmo que se aplica ao Espírito Santo. Advogado é alguém que intercede. É a palavra paracleto. E que realmente o advogado é aquele que vai à frente da pessoa para realmente defender a pessoa da acusação. Jesus no céu, ele defende-nos. E o Espírito Santo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Este advogado está então junto do Pai. Já na terra nós temos o Espírito Santo como advogado junto de nós. E diz a palavra de Deus que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é, na verdade, a oferta vicária por cada um de nós. Então o sangue de Cristo, ele livra-nos da má consciência, remove o nosso pecado. Na antiga aliança, apenas ele cobria o pecado. Ele cobria. Diz a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará das más obras, mortas a vossa consciência, para servirdes a Deus vivo. Davi, quando escreve o Salmo 32, ele diz que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo pecado é coberto. Mas em Cristo Jesus, o pecado não é coberto, o pecado é literalmente removido. Assim que a imposição das mãos pela oferta de Cristo, ela não somente, na verdade, nos libertava do pecado, havia uma transferência do pecado que saía de nós, passava para Cristo Jesus, mas também, através desta colocação de mãos, era ministrada a cura aos enfermos. Doentes são curados, são restaurados fisicamente e espiritualmente. Doentes são curados até, na verdade, a sua alma, o seu íntimo é curado. E quando podemos observar esta maravilha, podemos observar que então Cristo nos libertou do pecado, mas também da morte. A morte era o salário do pecado. Como está escrito na palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por nosso Senhor Jesus Cristo é vida eterna. É vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, o terceiro passo dado
nos antigos sacrifícios era a imolação do cordeiro, que representava a sua vida em substituição da vida do ofensor. Repare, quando olhamos para Cristo, diz a palavra de Deus que aquele que não tinha pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por todos nós. E que a justiça que estava nele foi atribuída a nós. Do mesmo modo, Cristo tornou-se o sacrifício expiatório em favor, então, do mundo. Quando a palavra de Deus diz, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a morte de Cristo não somente envolveu a separação temporária entre seu corpo e sua alma, mas também a separação entre o seu espírito e o próprio Deus. A segunda morte, Cristo suportou por nós o tormento de ambas as mortes e ressuscitou para substituir a sentença da morte com a promessa da vida eterna. Então, nos dias de hoje, nós temos vida eterna. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Então, prezado irmão, prezado amigo, Cristo hoje vive por nós, para nós, e nós, por sua vez, devemos viver para Cristo. É importante também repararmos que uma das preciosidades que tinha que acontecer era que o povo tinha que se juntar em família para comer o sacrifício, o cordeiro que foi imolado e sacrificado. Na oferta do sacrifício do Antigo Testamento, o passo final era cozinhar parte da sua carne, que então era comida pelo ofensor. A participação no sacrifício indicava que o ofensor tinha restabelecido a sua comunhão com Deus. Aqui dá-se, portanto, a obra ou o ministério da reconciliação. Deus, através de Cristo Jesus, reconciliou-nos. E hoje nós não comemos a carne de Cristo, não comemos o corpo de Cristo, mas quando estamos a celebrar a ceia de Cristo, na verdade a palavra de Deus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Já o próprio Senhor Jesus, Cristo falou então várias vezes disto à multidão que o ouvia à margem do mar da Galileia. Ele desafiou-os, dizendo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele estava a falar precisamente sobre a ceia do Senhor, que nós devemos celebrar a cada dia, examinando-nos a nós mesmos. Antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, devemos examinar-nos a nós mesmos. Como diz a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, Cristo estava referindo-se à parte simbólica do sacrifício do Antigo Testamento. Cristo simboliza a importante verdade que tão longe o pecador ou o ofensor se indique como o sacrifício pelos seus pecados, que é Cristo. Ele passa a ter comunhão com o Pai. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos irmãos, hoje podemos desfrutar paz com Deus. Hoje podemos desfrutar a liberdade da culpa, porque não existe. Ela passou para Cristo Jesus.
hoje em Cristo Jesus, podemos realmente celebrar a ceia do Senhor com toda a dignidade e também, além desta grande verdade, ainda podemos desfrutar vida com abundância porque Ele nos libertou da morte. Além de nos libertar da morte, ainda podemos e devemos desfrutar saúde, porque diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus ricamente abençoe os meus amados irmãos e espero que este estudo venha enriquecer as vossas almas. O Senhor vos dê uma noite abençoada e cheia da sua bendita graça. Amém.